falar uma real? Se Jair Bolsonaro tivesse nas mãos, nesse momento, a decisão de indicar mais um ministro para o STF, a gente ia ver piquete na porta do Palácio do Planalto, as redes sociais estariam infestadas de posts cobrando que a indicação fosse uma mulher. E seria, obviamente, uma indicação justa diante do cenário que a gente tem no momento. 10 ministros homens e uma mulher. No lugar disso, quase silêncio. Algumas artistas como Fernanda Montenegro, Anitta, Angélica se pronunciaram, mas a militância da esquerda tá Mentira, gente. Eles estão atacando quem cobra do presidente que a vaga seja ocupada por uma mulher. Eu escrevi esta semana na Folha de São Paulo sobre a urgência de uma mulher no STF e apontei o silêncio e a conivência da maior parte da esquerda. A reação, o que os extremistas fazem é de sempre, tanto faz esse direito ou de esquerda, tá? Atacam o mensageiro sem debater a mensagem, sem usar argumentos lógicos. Um clássico. Essa gente é tão previsível. Todas as vezes que eu falo sobre questões que envolvem o feminismo, sabe o que eles fazem? Resgatam um trecho manipulado de um vídeo de 2018 para dizer que eu defendo que a deputada Maria do Rosário seja xingada. O que é mentira, porque eu jamais defenderia. Pior, tem comentário de que eu defendo que todas as mulheres de esquerda sejam xingadas. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista do Meio. Há mais de 10 anos eu escrevo na Folha de São Paulo e há quase 8 eu faço esse mesmo trabalho na internet. Tem uma temporada que tem gente de direita me xingando, na outra é gente de esquerda. Sabe o que eu ouço de gente da esquerda? Que fazer essa comparação é uma falsa equivalência. Gente, a agressividade é a mesma, os métodos são os mesmos. Dos dois lados, a gente que vive de treta na internet para ganhar seguidores e relevância. Tem uma diferença. Essas pessoas de esquerda que têm esse comportamento fingem que são democratas, quando não passam de assediadores, de fascistas, de aproveitadores. Olha só, gente, subir a rampa do Planalto com vários representantes de uma sociedade mais diversa é muito fácil. Difícil é transformar o discurso em ações para aumentar a participação dessas pessoas em setores variados do Estado. Pela terceira vez, o Lula teve a chance de deixar o STF um pouquinho menos branco, menos masculino, menos hétero, mas principalmente deixar um STF mais progressista. Eu tô falando no passado porque quando eu gravei o vídeo, a nomeação do novo ministro não tinha saído, mas era dada como certa a indicação de Jorge Messias. No meio da semana, o presidente Lula já tinha dado a deixa de que indicar uma mulher ao STF não era prioridade. Olha só o que ele falou. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco. Eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada. Para mim, essa já foi... Ele já está dizendo que, olha só, veja bem, não tem essa importância de representatividade. Mas vamos lá. Quando Lula apela à meritocracia, como se focar na escolha de uma magistrada não fosse uma questão de escolha mesmo, ele mostra que, mais uma vez, ele ignora a desigualdade que reina no STF. Tem uns números que estão rolando, eu já coloquei eles na minha coluna da Folha, e eu acho que eles dão uma dimensão do tamanho desse absurdo. Em 134 anos de história, o Supremo já teve 172 ministros, entre eles apenas 3 mulheres. O presidente teve a terceira chance de minimizar essa falta de representatividade e deixar o tribunal um pouquinho menos masculino. Quem sabe, menos branco. Em seus 3 mandatos, o Lula indicou 10 homens e apenas uma mulher, a ministra Carmen Lúcia. E tem um cálculo que não está sendo feito nessa história toda, que é o seguinte: com a nomeação de outro homem para a vaga do ministro Barroso, o Brasil pode voltar a ter um STF 100% masculino quando a ministra se aposentar em 2029. Não seria um retrocesso? Pois é, um retrocesso simbólico e prático. Uma corte que decide sobre direitos, violência de gênero, igualdade, sem nenhuma voz feminina na sua composição. E vamos falar real, não é por falta de juristas gabaritadas que o STF vai deixar de ganhar fôlego feminino.
é falta de vontade, de empatia, de visão, de coragem política. E coragem, né, presidente? Não se terceiriza. Mas eu quero falar também sobre os comentários que chegaram até mim nesses dias de discussão. A esquerda tão barulhenta nessas pautas perde a verve quando a cobrança esbarra no Lula. Fica todo mundo a pianinho e a urgência de representatividade desaparece. Entre a crítica e o constrangimento, o que eu vi pelo menos foi uma manifestação tímida, silêncio conveniente, ou o que é pior, o endosso, que no fim dá no mesmo. Conivência. Eu li muitos comentários de gente que acha que é isso mesmo, tá? Lula tem que escolher quem ele quiser, tanto faz se é homem ou se é mulher. E li tantos outros de ataques diretos a mim. Mas primeiro eu quero ler alguns aqui. Os requisitos são notório saber jurídico e reputação ilibada, que eu saiba. Ou seja, tipo, tanto faz se é homem ou se é mulher, né? Disse a tia Lídia da Folha de São Paulo. Juro, gente, essas pessoas realmente acham que podem me criticar sem conhecer o trabalho que eu faço, mas dane-se. Lula indicou 2 mulheres para o STF, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Já começou errado porque ele só indicou a Carmen Lúcia. Além de outras 2 mulheres para o Superior Tribunal Militar. E os outros presidentes? A gente não está falando do passado, a gente está falando do presente. A gente está falando de um presidente que abraçou a pauta da diversidade. Um presidente que levantou a pauta do feminismo, a bandeira do feminismo. E agora, quando precisa colocar isso em prática, faz de conta que não é com ele. E faz de conta que não é com ele porque não tem pressão, inclusive dos eleitores que o elegeram. Aqui, Lula levou uma mulher ao mais alto cargo público da República, a presidência do Brasil. Quanto tempo faz isso? E quer dizer, tipo, ele fez isso e agora, tipo, não precisa fazer mais nada. Lula gigante, descansa a folha. Ele fez uma mulher sucessora. Quem outro presidente indicou uma mulher? O Fernando Henrique Cardoso? Aí tem os bobos de direita, né? Faz o L. Só você acha isso, ridícula. Isso não tem nada a ver com a situação. Homem, mulher, trans, seja lá, quem for tem que estar capacitado. Lula está correto em decidir pela democracia. Aí tem vários aqui concordando comigo, tem gente cobrando Lula. Deixe o presidente. Tem que priorizar alguém de confiança. Se imagina se fosse, enfim, os bolsonaristas falando esse tipo de coisa. Para pensar um pouquinho. Mas enfim, vamos lá. E claro, eu li tantos outros ataques diretos a mim, muitos com essa mentira de que eu apoiei que a deputada Maria do Rosário fosse atacada. Vamos lá, eu vou falar de novo quantas vezes forem necessárias, porque eu não vou deixar usarem isso contra mim. Eu não vou ser acuada, não vou. Eu sei que a tentativa é essa de me acuar, mas eu não vou ser acuada. Vou desenhar, tá? Talvez assim as pessoas entendem. Não é de hoje que eu sou xingada nas redes sociais de pu, vaga, pirã. Vocês acham que eu acho que eu devo ser tratada desse jeito? Obviamente não. Não pelo xingamento em si, que não diz absolutamente nada sobre mim, mas pela agressividade que vem embutida no xingamento. Porque as pessoas que escrevem essas coisas fazem isso para tentar me machucar, me chocar. Dito isso, alguém aqui que me lê, me segue, sabe exatamente como eu me posiciono em relação a tudo que diz respeito às mulheres, acredita mesmo que eu defendi que outra mulher seja tratada assim? É exatamente o que querem fazer acreditar militantes, jornalistas de esquerda petista. Todas as vezes que eu escrevo ou digo algo que desagrada esse pessoal, eles desencavam um recorte de um programa em que era uma discussão sobre liberdade de expressão e o uso da máquina pública para processar cidadãos. No vídeo, eu e o jornalista Reinaldo Azevedo falávamos do episódio em que o humorista Danilo Gentili pega uma notificação judicial em nome da deputada Maria do Rosário e cobre a primeira e a última sílaba, ficando apenas a palavra pu. A gente discutiu se uma parlamentar podia usar a máquina pública para processar alguém e sobre a liberdade de ofender. No que eu disse, pode, a liberdade. Veja, eu me posicionei contra a censura prévia, eu defendi a liberdade de expressão de um humorista que xingou uma deputada. Eu não defendi o comportamento dele,
Pelo contrário, eu acho desprezível. Eu repudiei a censura prévia e o uso da máquina pública para processar um cidadão. Poder falar é diferente de defender. E poder falar é arcar com as consequências. Isso é diferente de defender uma ação. Aí selecionaram um trecho do vídeo em que eu falo isso, cortaram o restante do meu posicionamento. Eu já escrevi sobre o episódio, eu já gravei vídeos, eu já dei entrevistas falando sobre isso, mas para esse tribunal é mais conveniente me colocar ali no troninho da misoginia. Qualquer pessoa pode discordar de mim sobre a liberdade de expressão, mas distorcer o que eu disse para me queimar nessa inquisição que são as redes sociais? Essa história, gente, é de 2018 e sempre recorrem a ela porque não tem que falar sobre o meu comportamento. Sabe por que eu defendo a liberdade de expressão? Porque eu também quero poder escrever tudo o que eu penso sem censura prévia. Sabe aquele texto que eu escrevi sobre o Bolsonaro e tantos outros que eu falei, fiz críticas ao governo, aos filhos, aos ministros? O que me garante fazer aquilo é a liberdade de expressão. Eu sei o que é ser chamada de coisas horríveis e sei que cabe à justiça julgar se são ofensas ou não e o impacto que elas têm. Cabe a mim procurar a justiça se achar que devo. Agora, defender censura prévia, dizer o que pode, o que não pode ser dito, não contem comigo. Ah, então não tem limite? Tem, a lei. Eu não vou aceitar esse crachá de misógina, porque isso é um jogo político sujo de quem não aceita ser criticado. Sabe o que é machismo? É essa militância de esquerda dizer que eu escrevo o que eu escrevo porque eu sirvo um lado. Que a minha denúncia sobre a virulência de ataques petistas ao jornalismo é vitimismo. E olha, para terminar, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, de novo, eu lamento muito que a deputada Maria do Rosário tenha sido atacada daquela forma. Eu não desejo que nenhuma mulher tenha que aguentar a agressividade que rola nas redes sociais e no Congresso. Eu sei exatamente o que é isso. Por fim, eu quero deixar claro a quem eu sirvo. Eu sirvo ao leitor, somente ao leitor e à minha consciência. E como diria o Milor, gente, imprensa é oposição. O resto é esse bando de militante puxa-saco. E olha, tanto faz o lado, da esquerda, da direita, são todos iguaizinhos. Agressivos, misóginos, assediadores. É isso. É isso que essa gente é, assediadora. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo para ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.